Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Apriamo la Bibbia nel Vangelo di Luca, capítulo 14, capitolo 14, versículo 15. Luca 14, versetto 15. Amém? Vou ler uma vez em português, em seguida eu leio em italiano. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Agora eu vou ler em italiano. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: Beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: Un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: Venite, perché è già pronto. Tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: Ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi. Un altro disse: Ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: Va presto per le piazze e per le vie della città e conduce qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: Signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto. Il Signore disse al servo: Va fuori per le strade e lungo le siepi e costringili a entrare affinché la mia casa sia piena, perché io vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Amém? Irmãos, essa aqui é uma parábola de Jesus Fratelli, questa è una parabola di Gesù que fala do grande banquete do reino dos céus. che parla della grande cena del regno del cielo. Mas antes de Jesus começar a falar dessa parábola, Ma prima di Gesù fare riferimento a questa parabola, Jesus tinha sido convidado para entrar na casa de um fariseu. Gesù fu stato invitato ad entrare nella casa di un fariseo. E a Bíblia diz muitas vezes que Jesus era mal visto pelos líderes religiosos, E la Bibbia dice che Gesù non era visto tanto bene per i leader religiosi, porque Jesus se misturava com o povo. perché Gesù era quel tipo che si mescolava con la gente, Jesus andava com os pobres, com os camminava con i mendigos. poveri, con i barboni, roba così. Jesus tocava em leprosos. Gesù toccava i leprosi E por isso Jesus não era bem visto, e per quello Gesù non era visto così bene, principalmente pelos líderes religiosos da época. più che altro per i leader religiosi. Então, quando Jesus está nessa casa aqui, Allora quando Gesù è in questa casa, um dos que estavam junto, porque onde Jesus estava sempre tinha muita gente, dove c'era Gesù di solito c'erano tante persone, tanto que Jesus às vezes tinha que sair escondido no meio do povo. persino a volte Gesù doveva uscire di nascosto. Então um dos homens pergunta, Allora uno di quelli gli domanda, afirma, scusa, gli afferma:
Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Felice è quello che mangerà cibo nel regno di Dio. Então Jesus começa a sua parábola assim. E Gesù inizia la sua parabola così. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Un certo uomo faceva una grande cena e ha invitato tante persone. Algo que é interessante, È qualcosa che è interessante. quando alguém convida alguém para uma festa, Quando qualcuno invita altri per una festa, para uma cerimônia, per algo una especial, cerimonia o qualcosa di speciale, quem é que convidamos? chi è che invitiamo? Os mais importantes para a gente. Quelle persone più importanti da Aqueles noi, que fazem parte do nosso dia a dia. quelle che appartengono al nostro giorno, Aquele que podemos dizer assim que amamos. quelle che possiamo dire che li amiamo. Amém. Então aqui o Senhor faz um convite Allora qua il Signore fa un para invito muitas pessoas. per tante persone, molte persone, Mas não foram todas as pessoas que foram convidadas. ma non sono state tutte le persone Porque invitate, senão perché se no, o servo não teria por que sair para procurar outras pessoas. perché casomai il servo non servirebbe andare fuori per cercare altre persone. A princípio, essa parábola, primeiramente, All'inizio questa parabola, primeramente, ela fala sobre os judeus e os gentios. parla dei giudei e dei gentili, Aqueles que recusaram o Senhor quelli che hanno rifiutato il Signore e que depois, futuramente, o evangelho se estendeu aos gentios. e che dopo il Vangelo si è esteso ai gentili. Mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém? Ma la parola si rinnova ogni giorno E hoje o Senhor tem uma mensagem para você. e oggi il Signore ha una parola per te. Depois da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo. Dopo della venuta del Signore, Quem era o povo de Deus? Chi Os era? judeus ou aqueles que aceitavam a Jesus? chi era il popolo di Dio? I giudei o quelli che hanno accettato Gesù? Aqueles que aceitavam Jesus faziam parte do reino de Deus? Quelli che hanno accettato Gesù facevano parte del regno di Dio. Então aqueles que não conhecem a Cristo, Allora quelli che non conoscono a Cristo podemos chamar hoje de gentios. possiamo chiamarli di gentili. Então esse homem convida muitas pessoas importantes para ele. Allora quest'uomo invita tante persone che per lui erano importanti. Mas quando nós convidamos alguém, quando pensamos em preparar uma festa, Ma quando noi invitiamo qualcuno e pensiamo di preparare una festa, a gente primeiro imagina, faz uma lista de convidados. la prima cosa che facciamo è un elenco degli invitati. Depois convidamos. Dopo li invitiamo. E a gente preparamos a festa com base na resposta dos convidados, amém? E noi prepariamo la festa in base alla risposta degli invitati. Ninguém faz 100 quilos de comida Nessuno fa 100 kg di cibo para 5 pessoas. per 5 persone. Então, Allora, na hora que começar, quando a festa estava pronta, quando la festa era già pronta, o Senhor mandou chamar aqueles convidados. il Signore ha detto agli invitati che era pronto. Então, o primeiro começa a dizer o seguinte: Allora il primo dice così. mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. Allora, uno dopo l'altro hanno cominciato da sparare delle scuse. O primeiro diz o seguinte: Il primo ha detto così. acabei de comprar uma propriedade e preciso de vê-la. Ho appena comprato un campo e devo andare a vederlo. Por favor, desculpe-me. Ti prego di scusarmi. Outro disse: L'altro disse. acabei de comprar uma junta de bois. Ho comprato 5 paia di buoi Vou e experimentá-las. devo Me provarli. desculpe. Ti prego di scusarmi. O outro disse: L'altro disse. acabei de casar, não Sono- posso ir. Mi sono appena sposato e perciò non posso venire. Irmão, nesses 3 versículos eu aprendo 3 coisas. Fratelli, in questi 3 versetti io imparo 3 cose. E aqui nós vamos aprender 3 coisas que nos fazem recusar o convite do Senhor para o grande banquete. Ci sono 3 cose che ci fanno rifiutare l'invito del Signore per la grande cena. A primeira coisa E la prima que conseguimos enxergar nesse texto, che vediamo in questo brano, que ele comprou uma propriedade. che questo ragazzo ha comprato una proprietà, un campo. Olha, a propriedade se refere a bens materiais. Il campo fa riferimento ai beni materiali. Irmãos, os bens materiais Fratelli, i beni materiali são bênçãos, amém? sono benedizioni, vero? Todos gostariam de ter casa, carro. Tutti vogliono avere casa, macchina, E o Senhor quer que a gente tenha essas coisas. e il Signore vuole che noi ne abbiamo. Mas a partir do momento que essas coisas tomam a frente
Ma dal primo momento che queste cose si mettono davanti, nós começamos a ter problemas. noi cominciamo ad avere dei problemi. Quando esse senhor aqui, eu gosto de imaginar o seguinte: E io provo a immaginare così. quando esse senhor convida pela primeira vez as pessoas Quando para questo, a festa, quando questo Signore fa l'invito per la prima volta alle persone, se refere ao momento que a gente aceita Cristo. fa riferimento al momento che si accetta Cristo. Quando você aceita Cristo, você conseguiu seu lugar no banquete no reino dos céus. Quando tu accetta Cristo, tu hai già il tuo posto Quando você nel aceita, regno di Dio. quando você aceita o Senhor, Quando tu accetti il Signore, a tua cadeira já está reservada. la tua sedia è già messa da parte. O problema é que depois de muito tempo de caminhada com Cristo, Il problema è che dopo un tempo di strada che abbiamo fatto con Cristo, começamos a relaxar. cominciamo a fare a meno. E já o Senhor já não está mais no primeiro plano. E il Signore adesso non è più il primo posto nella Já não nostra vita. temos mais o fogo do primeiro amor que tínhamos quando conhecemos o Senhor. Non abbiamo più quel fuoco, quella fiamma del primo amore che avevamo quando abbiamo conosciuto il Signore. Então as outras coisas começam a parecer mais importantes. Allora le altre cose cominciano a diventarsi più importanti. Quando somos convidados para uma festa, Quando siamo invitati ad una festa, não é que a gente é convidado hoje para ir daqui 5 minutos. non è che siamo invitati adesso per andarne dopo 5 minuti. Precisa de um pouco de tempo, Ci normalmente vuole um un po' mês, di tempo, forse un uma mese, semana, um ano, não una sei. settimana, un anno. E o que a gente faz nesse meio tempo, quando a gente recebe o convite? E cosa facciamo nel frattempo dell'invito? Compramos presente. Cerchiamo di comprare qualche regalo. As mulheres o que fazem? Le donne cosa fanno? Compram roupa, Cercano di comprare i vestiti, compram sapatos. le scarpe. Até os homens fazem isso às vezes. Anche gli uomini fanno. As mulheres vão no salão. Le donne vanno dal parrucchiere. Sabe o que isso quer dizer? Sai cosa vuol dire? Você está se preparando para a festa. Tu ti stai preparando per andare alla festa. Então, do convite até o momento do banquete, Allora, dall'invito fino al banchetto, alla cena, existe uma preparação para c'è un isso. preparo. Existe uma preparação. C'è un preparo. E como eu disse, quando já estamos na caminhada com Cristo, Allora, come ho detto per primo, quando siamo nella strada con Cristo, depois de um tempo começamos a esfriar no amor. dopo un tempo cominciamo a raffreddarsi spiritualmente. E as coisas começam a tomar o lugar que não deviam. E le cose cominciano a prendere il posto che non possedevano. Falamos do primeiro, bens materiais. Parlo del primo, i beni materiali. Quero que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas. Volevo É chiedervi di leggere un brano, il Vangelo di Luca. Só voltar algumas páginas para trás. So girare un po' le pagine No indietro. capítulo 12, versículo 15. Capitolo 12, il versetto 15. Amém? Amen. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E disse loro: fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Vou ler um outro texto rapidinho. Não precisa Leggiamo un abrir. altro brano. Se encontra em Mateus 19. Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 19. Scusa, Mateus 6,19. Matteo 6, 19. Capitolo 6, versetto 19. Amém? Amen. Dice così: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Non accumulate per voi tesori sulla terra dove tarma e ruggine consumano e dove i ladri scazzinano e rubano. Amém, fratelli? Não deixe que essas coisas Non lasci che queste cose atrapalhem o seu lugar no banquete. ti disturbi nel tuo posto nella cena. Deus é muito mais do que qualquer coisa que podemos pegar. Dio è più importante di qualsiasi cosa che possiamo avere. Tem uma outra palavra de Deus que diz C'è un'altra parola del Signore che dice così: que é onde estará o seu tesouro, che dove è il tuo tesoro, ali também estará o teu coração. lì è pure il tuo cuore. Onde está o nosso coração? Dove è il nostro cuore? Quero falar do segundo
do segundo impedimento que encontro nesse texto, Voglio parlare del secondo impedimento che trovo in questo brano, que está ali no versículo 19. che si trova nel versetto 19. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ho appena comprato 5 paia di buoi e devo provarli. Ti prego di scusarmi. Esse outro rapaz aqui negou o banquete dos céus. Quest'altro ragazzo si è rifiutato il posto nel regno del cielo Pelo trabalho. a causa del lavoro. O que se fazia com as juntas de bois naquele tempo? Cosa si faceva con la paia di buoi? Se trabalhava com os Si bois, certo? lavorava. Então eu quero enfatizar que aqui Allora vorrei sottolineare qui que ele negou Jesus por causa do seu tempo. che lui si è rifiutato a Gesù l'invito a causa del suo tempo. O seu tempo já não era mais do Senhor. Il suo tempo già non apparteneva più al Signore. Dava importância para outras coisas mais importantes para Deus, para Ele. Lui dava più importanza alle altre cose che dare importanza a Dio. Querido, o seu tempo é tão precioso. Fratello, il tuo tempo è prezioso. Quase todos os dias eu ouço pessoas Spesso ascolto delle persone, que, ainda mais aqueles que têm filhos. più che altro quelli che hanno dei figli, Ontem era um bebê, che ieri era un bambino, hoje já está 20 anos. oggi è già a 20 anni, diciamo. O tempo passa Il tempo passa para todos, per tutti, sempre vai passar. sempre passerà. Pessoas se lamentam de coisas que poderiam ter feito no passado e não fizeram. Persone si lamentano di cose che potevano fare nel passato e non hanno fatto. Certa vez um pastor, Una volta un pastore, ele disse algo, eu acho muito interessante o que ele disse. lui ha detto una cosa che per me è molto interessante. De todas as riquezas, Di tutte le ricchezze, a maior delas la più grande di esse é o seu tempo. è il tuo tempo. Porque o que você fizer hoje com seu tempo Perché ciò che tu farai oggi con il tuo tempo vai refletir amanhã. rifletterà il domani. Se você usar o seu tempo Se tu usi il tuo tempo para os dias de hoje, nei nostri giorni, você vai viver somente hoje. tu vivrai soltanto l'oggi. Onde temos investido o nosso tempo? Dove abbiamo investito il nostro tempo? Quanto tempo por dia paramos para orar? Quanto tempo ci fermiamo al giorno per pregare? Quanto tempo paramos para ler a palavra do Senhor? Quanto tempo ci fermiamo un attimo per leggere la parola del Signore? Será que as outras coisas têm mais valor do que isso? Sarà che le altre cose hanno più valore di queste? Será que o Senhor merece ficar no segundo plano? Sarà davvero che il Signore se la merita di rimanere nel secondo posto? A maioria aqui trabalha, acredita também? La maggioranza che lavora, Fazemos no mínimo 8 horas de trabalho. facciamo il minimo 8 ore di lavoro. Vamos colocar mais meia hora para ir e para voltar. Mettiamo ancora, aggiungiamo almeno mezz'ora di andata e rientro. Mais o tempo que a gente para comer de manhã ou à noite. Più ancora il tempo che ci fermiamo da mangiare, ossia mattino o sera. Quanto tempo olhamos o Facebook? Quanto tempo guardiamo su Facebook? Paramos para conversar? Ci fermiamo per chiacchierare Ou dormimos? o andiamo a dormire. Mas o Senhor Ma il Signore está acima de todas essas coisas. è al di sopra di tutte queste cose. O cristão hoje em dia não é capaz Un cristiano oggi non è capace de acordar 15 minutos mais cedo, di svegliarsi un quarto d'ora prima, dormir 15 minutos mais tarde, dormire un quarto d'ora dopo, più tardi, para sentir a presença de Deus. per stare e provare la presenza del Signore. Sabe por que hoje nós não vemos mais aqui nas igrejas Sai perché che non vediamo più nelle chiese testemunhos de pessoas que oraram e outras foram curadas, testimonianze di persone che hanno pregato e gli altri sono stati guariti, ou de pessoas que oraram e aceitaram a Jesus Cristo? o di persone che hanno pregato e gli altri hanno accettato a Cristo? Porque não somos mais capazes Perché disso. non siamo più capaci di farlo. O cristão hoje em dia é muito acomodado. Il cristiano di oggi vive più confortevole. Olha, se analisarmos os grandes heróis da fé, Se guardiamo i grandi eroi della fede, todos eles tinham uma vida com Deus invejável, tutti avevano un stile di vita con Dio da invidiare, mas porque se sacrificavam a Deus. perché si sacrificavano a Dio. O seu tempo não era mais precioso que o seu Deus. Il suo tempo non era più prezioso che il suo Dio. As outras coisas não tinham mais valor
do que Deus. Le altre cose per loro non avevano più valore che Dio. Irmãos, Fratelli, nosso tempo é precioso. il nostro tempo è prezioso. Nós precisamos dedicar mais tempo ao Senhor. Dobbiamo dedicare più tempo al A Signore. palavra diz que nos últimos dias La Bibbia dice che negli ultimi o giorni amor de muitos se esfriaria. l'amore di alcuni o di molti si raffredderebbero. Amém. Amen. Quero falar do terceiro ponto. Voglio parlare del terzo punto. O primeiro foi bens materiais. Il primo è stato il beni materiali. Segundo, Il secondo, tempo. il tempo. O terceiro, Il terzo, vamos ler o capítulo 20. vediamo il versetto 20. Ainda outro disse: A un altro ancora disse: acabo de me casar, mi sono appena sposato, por isso não posso ir. perciò non posso venire. Aqui eu fiquei com dúvida, pastor. Aqui ho avuto dubbio. Não sei se ele não foi porque a mulher não deixou Non so se lui non è andato perché la moglie non l'ha lasciato andare ou porque ele não quis mesmo. o perché lui non ha proprio voluto, non si sa mai. Brincadeiras à parte. Scherzi a parte. Irmão, casamento, Fratelli, matrimonio, bênção, amém? benedizione, vero? Amém. Irmãos, mas a palavra aqui não se refere ao casamento em si. Ma la parola qua non fa riferimento proprio al matrimonio. Se ele disse que não foi por causa que acabou de casar, Se lui ha detto che non è andato perché era appena sposato, essa palavra se refere a prazeres. questa parola fa un riferimento a piaceri. Não digo de prazer sexual. Non sto é parlando specificamente di piacere sessuale, isso. Apenas de prazeres em modo geral. ma in modo generale tutti i piaceri. Amém? Eu vou ler aqui rapidamente Gálatas, Vi leggo qua lettera di Galati, no capítulo 5, versículo 24. capitolo 5 e versetto 24. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Nossos desejos não podem ser maior que Cristo. I nostri desideri non può essere più grandi di Cristo. Os nossos prazeres não podem ser maior que Cristo. I nostri piaceri non può essere più grandi di Cristo. Hoje eu fico um pouco entristecido quando eu vejo algumas coisas, Io quando vedo certe cose oggi rimango triste, porque a grande maioria das pessoas perché la maggioranza delle persone tem prazer trovano piacere, hanno piacere em ficar no celular. in rimanere tipo nel cellulare. As pessoas, eu gosto muito de uma imagem E mi piace davvero una immagine onde milhares de pessoas dove miliardi di persone estão com a cabeça baixa assim no celular. sono così con la testa giù guardando il E cellulare. lá no fundo tem um abismo. E là nel profondo si vede un abisso E uma criancinha e una bambina andando no sentido contrário. à camminando multidão. nel senso contrario di loro. Por que ela não tinha o celular? Perché che lei non aveva il cellulare? Pela inocência. Per la Criança innocenza, inocente. perché è innocente. Mas eu não quero falar do celular em si. Ma non sto parlando proprio del cellulare, Quero falar de prazeres. sto parlando di piacere. Onde está o teu prazer? Dov'è il tuo piacere? Será que o prazer da igreja de Cristo hoje Sarà che il piacere della Chiesa di Cristo oggi é estar aos pés do Senhor? è rimanere ai suoi piedi? Será que a igreja tem procurado prazeres em outras coisas? Sarà che la Chiesa ha cercato di trovare piacere in altre cose? Mas sem falar da igreja, Ma lasciamo stare un po' la Chiesa. onde está o nosso prazer? Dov'è il nostro piacere? Aqueles que oram em casa, Quelli che pregano a casa, será que tem prazer quando vão orar ao Senhor? sarà che trovano piacere quando pregano al Signore? Será que ainda tem prazer em ler a palavra? Sarà che trovano ancora piacere quando leggono la Bibbia? Será que ainda tem sede de Deus? Sarà davvero che sono ancora assetati da Dio? Muitas vezes os prazeres, Spesso i piaceri, assim como os outros dois tópicos que eu disse, così come gli altri due punti che vi ho fatto capire, fazem com que a gente perca a nossa preparação. fa con che noi perdiamo il nostro preparo. Amém, igreja? Amen. Então aqui a gente observa três coisas com que fazem com que a gente Allora qua noi vediamo tre cose che fanno con che noi desistimos de andar à festa do Senhor.
trascuriamo la festa, la cena del Signore. Bens materiais, Beni materiali, tempo il tempo e prazeres. e i piaceri. Quero continuar lendo aqui o versículo 21. Leggo ancora con voi il versetto 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Il Então- servo è tornato e raccontò tutto ciò al suo signore, al suo padrone. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Allora il padrone si è addirato e ordinò al suo conservo: vá rapidamente para as ruas e becos va a levare le strade, e traga os pobres, i porta qua i poveri, os aleijados, i zoppi, os cegos i e os ciechi, mancos. i zoppi paralitici. Irmãos, existe uma outra palavra no livro de Mateus C'è un'altra parola nel libro di Matteo que também fala de um banquete. che parla pure là di una cena. As duas parábolas são a mesma, Le due parabole sono le stesse, contada por pontos de vista diferentes, raccontate da un punto di vista diverso, por autores diferentes. per autori diversi. Por isso que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Perciò che i Vangeli, Matteo, Marco e Luca, são chamados sinóticos. sono chiamati sinottici, Querem dizer praticamente a mesma coisa. che si intende dire che loro vedono dallo stesso modo. Olhando as duas parábolas, Guardando le due parabole, quando no livro de Mateus, quando nel libro di Matteo, quando ele cita o servo que é citado nessa parábola, quando lui parla del servitore che è parlato in quest'altra parabola, ele não fala de servo, lui non parla di servitore, ele fala de servos. lui parla di servitori. Aqui é bem claro para mim a nossa missão. Qua è abbastanza chiaro per me la nostra missione. Você é o servo do Senhor, amém? Tu sei un servitore del Signore, Ou deveríamos ser? o almeno dovremmo esserlo. Ora, se somos os servos do Senhor, Allora, se siamo i servitori del Signore, cabe a nós ci sta a noi andar pelas ruas, camminare per le strade, entrar nas cidades, addentrare le città, percorrer os becos. andare in mezzo alle valli. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Sai cosa intendi questo, fratelli? É o servo È il servitore que vai trazer as pessoas para o grande banquete do Senhor. che porterà le persone alla grande cena del Signore. Essa missão Questa missione não é do Senhor Jesus, non appartiene al Signore, porque o mais difícil, perché è la cosa più o que difficile, era impossível, ciò che era impossibile, ele já fez. lui ha già fatto. Adesso toca a te. Adesso tocca a noi. Bravissimo. Agora é sua vez. Adesso è la tua, tocca a te. Agora é a nossa vez de fazer alguma Adesso coisa. tocca a noi fare la cosa. Irmãos, Fratelli, aqui fala de pregar o evangelho. ciò parla di predicare il E Vangelo. aqui eu quero dizer uma coisa muito profunda, E qua in questo punto voglio dirvi una cosa abbastanza algo profonda que toca muito o meu coração. che colpisce tanto il mio cuore. Tenta imaginar a grande ceia do Senhor, Tenta immaginare la grande cena del o Signore, banquete, la grande cena, copos de ouro, i bicchieri di oro, taças, le tasse, uma mesa onde não se pode mais ver o fim. quel tavolo lungo che non si riesce neanche a vedere la fine. E agora eu te pergunto, Allora io ti domando, quantas pessoas que você ama quante persone che tu ami, sì, não estarão lá naquele dia? non ci sarà in quel posto là? Talvez Forse ele não vai estar lá, questa persona non ci sarà là, porque você não foi pelas ruas e becos. perché tu non ti sei andato alle valli, alle strade. Aquele seu irmão, aquela sua irmã, Quel tuo fratello, quella tua sorella, seu pai, sua mãe, i tuoi genitori, seus tios, seus i avós. suoi zii, i nonni, É sua responsabilidade, è tua é responsabilità, nossa è la responsabilidade nostra responsabilità. fazer com que aquela mesa esteja cheia Fare con che quel tavolo sia pieno de pessoas. di persone. E eu gosto quando nesse versículo onde a palavra fala, E mi piace in questo brano quando dice la parola vá rapidamente. va veloce. Por que rapidamente? Perché veloce? Porque já é chegado o tempo. Perché era già arrivata ora, Já é chegado o tempo. era già arrivato il momento. Talvez você pense, mas isso já foi dito há 2000 anos atrás. Forse tu puoi pensare, ma questo è già stato detto 2000 anni fa. Tudo bem, Va bene, mas você não vive tudo isso. ma tu non vivi tutto ciò. O tempo do seu banquete Il tempo della tua cena é até a sua morte. è, Até a sua morte. è fino alla tua morte.
Você não sabe se você vai acordar amanhã. Tu non sai se ti sveglierai domani. Então o momento Allora il momento de assumir a tua cadeira no banquete di prendere la tua sedia nella cena é agora. è adesso. Vá rapidamente Va veloce para as ruas, per le strade, becos da cidade per i ghetti, e traga os pobres, porta i poveri, os aleijados, i zoppi, os cegos e os mancos. i ciechi, i zoppi e le paralitici, così via. Antes de nos convertermos, Prima di convertirci, nós éramos os mancos, eravamo noi i zoppi, éramos os cegos, eravamo noi i ciechi, éramos os aleijados. era noi i paralitici zoppi. Mas um dia, Ma un giorno alguém qualcuno com certeza falou de Cristo para você. ti ha parlato di Cristo. Alguém um dia te pegou pela mão e te levou a uma igreja. Magari qualcuno ti ha preso per la mano e ti ha portato in una chiesa. Ou alguém algum dia te pegou pela mão e fez uma oração contigo. O magari qualcuno ti ha preso per la mano e ti ha fatto una preghiera. Caso contrário, ninguém estaria aqui hoje. Perché caso contrario nessuno di voi starebbe oggi qua. Alguém um dia foi o servo do Senhor, Qualcuno un giorno è stato un servitore del Signore. mas agora é Ma a adesso nossa vez. tocca a noi. Amém. Amen. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, Disse il servitore: cosa che il Signore ha ordinato è stato fatto e ainda há lugar. e c'è ancora posti. Então o Senhor disse ao servo: Allora il padrone ha detto al suo servitore: vá pelos caminhos e valados, va per tutte le strade e le valli obrigue-os a entrar, e cerca di obbligare la gente ad entrare, para que minha casa fique cheia. perché la mia casa sia piena. Sempre vai haver lugar para mais um. Sempre vai haver lugar para mais um. Sempre ci sarà posto per un altro. Até que a gente veja o céu se rasgar e nosso Senhor descer, Finché vediamo il cielo strapparsi e il nostro Signore scendere, ainda tem lugar para mais um. ci sarà sempre posto per un altro. Amém? Eu lhes digo, Io vi dico, nenhum daqueles nessuno di quelli que foram che convidados sono stati invitati provará o meu banquete. assaggeranno la mia cena. Irmãos, Fratelli, temos que ser conscientes de uma coisa. dobbiamo essere consapevoli di una cosa. Um dia já aceitamos o convite, amém? Un giorno abbiamo già accettato l'invito. Amen. Amém? Então, Allora não podemos voltar atrás. Não podemos tornar em dentro. non possiamo voltare para trás. Bravo. Porque quando chegar a hora, Perché quando arriverà il momento, não podemos dar desculpa ao Senhor. non possiamo dare delle scuse al Signore. Porque Deus é mais importante que todas as coisas em nossas Perché vidas. Dio è più importante di tutte le cose nella nostra O vita. banquete La cena vai depender. dipende. Não estou falando de salvação, Non sto parlando di salvezza, estou falando de preparação. sto parlando di preparo. O preparo, Il preparo, o reino, il o regno, banquete la cena é nos céus, è nel cielo, mas a preparação é aqui. ma il preparo è qui. Amém? Amen. É o momento de nos prepararmos, irmãos. È il momento di prepararci, fratelli. Gostaria que você se colocasse de pé. Volevo invitarvi a stare in piedi.